Fala galera, série devocional na área e hoje eu tô aqui com o mestre Elton. Gente, é muito difícil pegar um dia na agenda desse homem ocupado aqui, então pegue seu papel, pegue sua caneta, anote tudo que nós iremos falar aqui sobre devocional. Mestre Elton, líder da TJ Sede aqui no Templo Central da Aliança com Deus, você que não conhece, né? Então ele tem impactado a vida de muitas pessoas, não só os jovens, mas como casais, como pessoas adultas, né? Enfim, é um homem que tem realmente feito a vontade de Deus aqui na Terra e ele tem muita coisa para compartilhar com a gente. Então, mestre Elton, muito obrigado, tá, por você ter aceitado o nosso convite. Nós temos muita coisa para proporcionar para as pessoas que estão assistindo e já vai a primeira pergunta para deixar de enrolação, né? Mestre, qual é a importância do devocional na vida cristã? Amém. Então, né, obrigado pela audiência, né, da nossa galera e obrigado pelo convite também, né? Eu vi aí nossos amigos que já participaram, né, dessa série e é muito interessante porque tudo que a gente compartilha são experiências que nós tivemos e as pessoas vão estar aplicando, mas elas vão ter as experiências dela, né? Então meio que não é uma receita de bolo, não é uma né? fórmula, Isso, uma fórmula que vai ser, tem que ser assim. Mágica. Isso, mas ao realizar, né, você desfruta, né? Então, feliz de participar dessa série devocional, né? E o impacto na vida cristã, como um todo, eu vejo com a parte da sociedade, né? A parte da família. Então, imagina que o que nós estamos fazendo aqui, imagina a igreja toda aplicando o devocional. Como que vai ser diferente nossos cultos, nossas reuniões, né? Porque eles estão tirando esse tempo. Então, o impacto da vida cristã eu vejo como o grupo em geral sendo beneficiado e abençoado porque várias pessoas estão aplicando aquilo, né? E também porque como você se declara cristão, você precisa ter evidências dessa declaração. E acredito que o devocional vai gerar no teu dia a dia evidências que você é um verdadeiro cristão, né? Então, qual o impacto do devocional na vida cristã? Eu posso dizer que essa evidência no dia a dia, na forma de andar, na forma de falar, né? Na forma como você vai tratar, né, cada situação no teu dia a dia. É essa transformação que só vem através do devocional, Isso. né? Então fala pra gente, transformações que Deus propôs para você através do devocional, que você falou assim, nossa, eu não tinha percebido isso. Como eu não tinha visto isso? Conta pra gente aí algumas experiências que Deus falou contigo através do devocional que mudou a tua história e a história da tua família. Uma coisa que mudou muito foi a minha forma natural de me relacionar com Deus. Isso foi uma das coisas que trouxe o devocional. Então eu confesso que logo no início eu vinha com um formato, né, uma coisa toda ali meio que, sabe, curve suas frontes, né, aquelas palavras difíceis, né. E aí eu comecei no devocional ser o Elton, né. Eu tinha uma questão, tipo assim, não, o devocional você tem que estar de calça comprida, de camisa manga longa, era uma coisa assim que... Tinha alguns dogmas antigamente que eu ouvia, e tal, né? Então, o devocional, eu tive a experiência que quanto mais eu era natural no meu falar, quanto mais eu ficava à vontade, a presença manifesta de Deus era mais poderosa, era mais real. Então, algo assim que eu aprendi através do devocional foi ser natural no meu relacionamento com Deus. Então, toda aquela frase, né, até aquela questão de orar, né, buscar palavras difíceis, eu aprendi que não. Misticismo, né? Isso. Misticismo que existia antigamente. Sim, no Evangelho, existia, né? isso. E até quando eu estava numa consagração que eu via os adultos orando, eu ficava me perguntando como é que eu vou alcançar a presença de Deus, porque eu não sei orar assim. Senhor dos céus e da rapaz, terra, era cada palavra, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas aí quando não é que seja errado, né? Porque não é nós, né? Sim, é a pessoa. O jeito que a pessoa tem está conduzindo ali, né? Toda uma igreja, né? Mas no devocional eu aprendi isso, a naturalidade de se comunicar com Deus. Então, quanto mais eu fui ali, sabe, com o meu linguajar, quanto mais eu fui natural com o meu Deus, mais poderoso foi os meus devocionais. Então, aí, isso eu trouxe para o quê? Para o meu dia a dia, para os cultos, né? Eu aprendi, não, eu sou o Elton, eu tenho um jeito. Se alguém gosta ou não, mas eu tenho um jeito.
E eu preciso ser isso em todos os momentos. E não existe uma fórmula mágica, né? É uma coisa que eu mesmo aprendi e eu percebi o seguinte, que Deus não me quer um Miller que tem a habilidade de tal pessoa, né? Deus quer um Miller que tem as suas habilidades, o jeito de falar, o jeito de agir, e sendo transformado por ele através, né, do conhecimento de quem ele é. Isso aqui é muito importante, né, para todos, porque eu vejo pessoas que nós estamos travados nisso, né? Então você olha para alguém e vê que a pessoa tem um jeito, tem uma postura. Eu quero ser, eu quero aí ser você igual. olha e você não tem o mesmo jeito, aí tem pessoas se anulando porque não tem, né, habilidade parecida. Tem até aquela frustração, né? Poxa, eu queria ser de Deus, mas eu não consigo ser igual o fulano que está no púlpito. Eu não consigo ser, né? Por exemplo, eu tenho uma pregação mais calma, né? O mestre Arthur também. Mas quando eu era mais novo, eu olhava assim, aqueles caras profetizando em cima do púlpito e pulando, eu falava, caraca, maluco, o cara tá revelando, o cara tá curando, como é que eu vou ser isso? Aí ficava aquela frustração, sabe? Não é o meu jeito, então eu aprendi com Deus que a naturalidade, dentro do devocional eu descobri isso, que eu posso ser eu e mesmo assim Deus me usar. Isso mesmo. Né? Então assim, conta pra gente uma coisa que o Senhor viu em você e também em outras pessoas, que essas pessoas têm lados negativos de não fazer devocional. Então conta assim, o que é negativo dentro da vida cristã da pessoa não fazer devocional? Eu vejo que é muito o proceder nas atividades. Porque assim, nós temos o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele vai trabalhar em várias áreas das nossas vidas. E para você desenvolver isso, você precisa ter, né, intimidade com Deus, com o Espírito Santo. E através do devocional, você desenvolve isso. Então, assim, no dia a dia, se eu tiver alguém, né, próximo que se diz cristão, mas se eu tiver no dia a dia, dá para você perceber, através das ações, que está faltando aí esse relacionamento, está faltando aí o seu devocional, porque, como eu falei, são evidências. Então, a forma como você se comporta em certas situações vai demonstrar o nível de intimidade que você tem com Deus. Então a forma agressiva, até de repente alguém que de repente solta um palavrão, né, porque estava irritado, não tem como você fazer isso estando com intimidade com Deus. O Espírito Santo já trabalhou isso, né? Então assim, falar de alguém pelas costas, então assim, nós estamos conversando aqui, mas a gente fica, sabe, falando mal de outras pessoas, mas como é que está o nosso devocional? Nós estamos tendo devocionais, mas ao mesmo tempo, quando a gente se reúne, a gente fica, entendeu, falando de outras pessoas. Isso eu estou falando no sentido mesmo da maldade, no sentido de denegrir a outra pessoa, né? Então, assim, são ações humanas que elas são eliminadas a partir do devocional, porque tu vai ter intimidade com o Espírito Santo, né? Então, assim, tem muita gente que está na igreja, mas ainda tem essas práticas. E eu percebo que isso é falta desse relacionamento, falta dessa dedicação mesmo no relacionamento com Deus, né? Porque vai ser uma evidência no dia a dia, né? Então, uma pessoa que não faz devocional, ela fica ao léu da carnalidade, né? Isso. Que é algo que a gente vê bastante hoje em dia, né? Inclusive dentro da igreja mesmo, você vai conversar com alguém, você encontra ali de 10 pessoas, 3 pessoas que são espirituais, o resto tá tudo... Ah, não, o Flamengo, ah, não, o Corinthians, ah, não... Outros assuntos. Outros assuntos. A pessoa está totalmente diferente. Por quê? Porque ela já não vem de uma vida de devocional com Deus, uma vida de compartilhamento, de fé e tudo mais, né? De relacionamento. Porque a gente está falando de devocional, né? Então, o que é o devocional? É exatamente todo dia... um momento de devoção. Isso, você vai separar para aquilo, né? Agora imagina, todo dia tu se separa do mundo, da tua atividade para conversar com o teu pai, para ser alimentado por ele pela palavra, para você sentir a presença dele, para você ser instruído. Como é que você mantém isso todos os dias e vai manter as tuas práticas de antigamente? Impossível. Impossível, porque ele vai te confrontando, não é afrontando, ele vai te confrontando, ele vai gerando em ti consciência que aquela atitude estava errada, e aí você começa, a partir desse relacionamento, você começa a ficar desarmado diante dele. Então aquela postura de tipo, não, você vai se desarmando, porque você está entendendo, está errado, eu tenho que mudar. Aí no próximo encontro, amanhã, ele vai trabalhando, ele continua. Então,
Imagina um mês de devocional. Quantas áreas em nossa vida Deus está tratando, eliminando, né? Imagina um ano de devocional, imagina uma vida. Tem uma coisa que Deus ele me mudou muito, foi a minha paciência. Meu Deus. A minha paciência era zero. Então, se alguém falasse assim de maneira áspera comigo, era tomar lá da cá. Falou na hora. Falou áspera comigo, sim, e aí? Então, assim, foi uma coisa que Deus mudou bastante comigo, né? A longanimidade, a paciência, a temperança, a bonança, né? Em tudo ver coisa boa. Fala pra gente algo positivo que Deus mudou, assim, na sua personalidade pessoal. Foi exatamente no ponto de confiar, né? Que Ele tem um projeto, que Ele, sabe, que Ele vai realizar na minha vida, independente do tempo. Por isso que essa mensagem ela é tão forte, né, em mim. Por isso que a cada oportunidade que eu tenho, chega uma hora que eu volto para esse ponto. Direção de Deus, né? Confiar na sua voz, confiar na sua presença, confiar na sua promessa. Então o devocional me trouxe essa consciência, né? De saber que Ele vai cuidar e que eu preciso entender que existe um tempo para isso. Então às vezes eu estou caminhando aqui numa promessa, mas acontecem várias coisas, de decepções, acontecem situações que me deixam triste, mas como eu aprendi que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, meio que eu, sabe, vou sacudindo a poeira, se torna leve. Vou continuar. Então, o devocional, ele me trouxe essa convicção, né? Então, ainda que a minha volta esteja dizendo não, eu estou dizendo, Ele vai fazer, vai acontecer. E o que fez ficar tão forte em mim foi o devocional, foi o meu relacionamento com Deus. Foi uma convicção acessada no sobrenatural. Sim. Porque a gente não tem como... Cara, vou ser sincero aqui, vamos aqui. O ser humano... brigou com o pai, brigou com a mãe. Chegou do trabalho, chefe em cima de ti. Sim. Aí filho gritando. Como é que eu vou ter convicção que vai dar certo? Sim. Né? Então, são acessos que a gente consegue acessar no sobrenatural, mas através do devocional. Do devocional. Então, fazendo uma pausa aqui na nossa entrevista, para você ter a noção que existe um lugar aonde você acessa coisas sobrenaturais que o mundo natural não entende. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que o evangelho é loucura. É loucura, mas é loucura mesmo, imagine. Tipo, a Bíblia fala que Jesus estava dormindo enquanto estava tendo tempestade. Isso é fora do comum, né? Então, conta pra gente aqui, mestre, se já teve alguma experiência sobrenatural quando estava fazendo um devocional. Por exemplo, eu já fiz devocional na igreja, sozinho, no jejum e tal, e eu tive uma visão, vi um anjo enorme mesmo. Ele era do tamanho da porta, tinha mais ou menos uns 3 metros, de espada de fogo e tudo mais e tal. Claro, isso é uma individual minha, né? Sim, até difícil contar, né, pra alguém. Mas tu já teve alguma experiência sobrenatural, que, mesmo que não seja anjo, mesmo que não seja nada, mas algo que você acessou no mundo espiritual, que é uma coisa pessoal sua? Sim, e isso já foi em família, né? A nossa experiência poderosa que a gente teve foi através da minha esposa, né? Quando eu tive revelações de Deus pelo chamado, pela promessa, e Ele usou a vida dela. Só que assim, resumindo um pouco da experiência, na hora que Deus tomou ela, o que ela relata para mim é ela saindo do corpo. Então a gente no quarto, orando, e ela me vê assim, ela vai subindo e ela me vê distante. Só que ela não sabe o que foi falado. Sendo que nesse momento Deus está me falando. E Ele está me falando do jeito que eu estou aqui com vocês. Né? Tá aqui, nós estamos orando, o corpo dela está aqui e Ele está falando. Ele está falando da empresa que eu trabalhava na época, né? Falando sobre o evangelho que era para me pregar, falando quem era a pessoa para me falar. E essa comunicação eu não proferia palavras. Né? Ele falava assim, ó, sabe aquela pessoa no teu trabalho, você precisa pregar. Eu não falava, eu só pensava assim, será assim aquela moça que senta do meu lado? Eu só pensava. E ele falava, não é essa pessoa,
Meu Deus. E, cara, aí eu chorava. Foi muito doido, aí, né? aí eu chorava e falava, porque eu só pensava. Aí ele falava, é aquela outra pessoa. Aí eu ficava pensando, porque tinha, né, um escritório, né, de contabilidade. Aí até que eu pensava na pessoa que era certo, eu pensava, é tal fulano. Aí ele falava, isso, é essa pessoa aí, que você tem que pregar minha palavra. E fora isso, falando sobre os jovens, falando sobre a igreja, falando sobre o nosso chamado. Então, assim, essa experiência foi, assim, extraordinária, sabe? E é interessante porque depois ele devolve, entendeu? Como é que vai explicar isso, né? Porque quem está falando de uma experiência, né? Sobrenatural, não é comum. Isso, então, assim, é como se ele tirou mesmo, né, o espírito, e aí depois devolveu ela pro corpo, né? Aí ela voltou a orar em línguas e eu fui contar para ela o que aconteceu. Então eu sei que contando isso, sabe lá, né, para os especialistas pode achar, como assim, né, quem tirou... é que vai acreditar, né? Só que eu sei o que eu vivi, né, e eu sei o quanto que isso foi impactante para nos levar a enfrentar qualquer barreira pelo propósito, a partir dessas experiências. E é uma parada assim, para quem tá, tipo, duvidando, então para quem tá mais ou menos acreditando, assim, é um negócio, cara, que tipo assim, ok, tive a experiência, bora ver se é real? E acontece, cara. Não é? É a coisa mais louca que existe na vida. Quando Deus fala com você, ó, sei lá, daqui algum tempo vai acontecer tal coisa. Aí quando acontece, a gente fica, caraca, Deus existe. É igual a questão da nossa filha, né, a Hannah aí que tá vindo, foi algo que foi declarado há 3 anos atrás, né? Então, assim, do baby shower dela pro Levi, eu já tava mais tranquilo. Do Levi, não, realmente não sabia, né? A gente ficou apreensivo. Mas o dela, aí eu falava com a minha esposa, ela falou, não, vamos aguardar. Só que a revelação que seria uma menina foi numa dessas. Não foi no mesmo dia, foi em outro. Que a minha esposa saiu da igreja, carregada, né? Orando em línguas e tudo. E foi nessa mesma noite que Deus me revelou que eu teria uma filha. Né? Isso há 3 anos atrás. Então assim, foi um momento poderoso também. Nesse dia, né, estamos falando de experiência, né? Nesse dia, a minha esposa, ela ficou falando em uma língua árabe, que ela nunca teve aula disso, né? Ela ficou falando em uma língua árabe, mas ela entendia o que eu falava com o Levi. E eu fazia perguntas para ela, o Levi falava e ela respondia numa língua, eu sei que é alguma coisa lá de Marrocos. E a gente passou quase que um dia desse jeito, sabe? Ela falando nesse outro idioma, ela entendia, mas reproduzia. Até que depois ela foi voltando. Foi, assim, maravilhoso. Meu Deus, é muita coisa pra falar de devocional. Tu já recebeu, assim, por exemplo, eu já recebi resposta de tipo assim, eu preciso decidir tal coisa. Ah, sei lá, um emprego. Deus, esse emprego aqui, será se eu vou, será se eu não vou? Eu preciso fechar tal negócio, dentro do devocional. Deus falou bem assim pra mim, meu filho, não vai. Se tu for, tu vai quebrar a cara. Ai, meu filho, vai, que vai dar bom. Já teve essa experiência de devocional? Conta pra gente aqui que a gente tá sentindo, o pessoal estão adorando. Eu tive 2 experiências assim, no mesmo trabalho. Uma no meu devocional, eu apresentei para Deus, Senhor, eu quero sair daquele lugar, eu não estou satisfeito, eu quero desenvolver. Coloquei um projeto na mesa, né? Falei, Senhor, eu quero aplicar esse projeto aqui, mas eu vou... se é da tua vontade para mim sair, eu quero que tu me confirme assim com a minha patroa. E a minha patroa não é cristã, nada, né? E aí, no dia que eu fui lá com ela, exatamente a opção que era o não, tipo assim, se for não, Senhor, ela vai falar assim. Exatamente como tu descreveu para Deus. Isso. E na hora da reunião, ela falou exatamente aquilo que eu coloquei se a resposta fosse não. Aí eu fiquei murchinho, né? Porque a gente vai, né, na esperança, né, de Deus. Na esperança do fim, né? De aprovar, né? E foi não, né? Aí eu... Ela não contei isso pra ela porque era uma experiência minha e ela não ia entender, né? E aí eu peguei, né? Beleza, mas não, continuei lá no escritório de contabilidade. Passei mais 2 anos. Meu Deus. Depois de 2 anos surgiu uma outra situação, eu comecei a descobrir a profissão social media. E aí de novo, falei, Senhor, eu vou fazer de novo, né? Pra pedir uma resposta.
Porque eu já estava 7 anos nesse escritório, estava muito saturado, entendeu? Não gostava do que eu fazia. E aí, novamente, eu fui lá no meu devocional, orei e coloquei para Deus. Só que dessa vez, ela falou exatamente aquilo que eu combinei com Deus que seria o sim. Que seria o sim. Isso. Então aí foi uma confirmação. Então eu saí em paz daquele lugar. Porque eu tive a confirmação de Deus. Não foi do mercado, não foi... não, foi de Deus. Então a partir daí, eu comecei a minha vida de empreendedor, né? De lá para cá, eu vou fazer 3 anos. De lá para cá eu não tenho trabalhado mais de carteira assinada, né? Tenho trabalhado assim, mais na parte do empreendedorismo. Mas aí o que me traz paz é porque quem me confirmou foi Deus. E isso aconteceu onde? No devocional. Né? Foi no devocional que eu expus para Deus a minha insatisfação. Uma vez foi não, outra vez foi sim. Outra vez foi sim, né? A gente sempre quer o sim, a gente sempre quer o sim. Agora fica a dúvida. A gente falou sobre experiências, né, que aconteceram no nosso devocional, coisas boas, coisas ruins. Aí a pessoa fala assim, não, agora eu quero fazer devocional, vou com tudo, mas como manter a constância? Porque assim, a gente sabe que boa intenção a gente tem, mas chega a determinado momento, aí tem cansaço, aí tem filho. Como é que a gente faz para manter a constância no meio de tanta tempestade que tem na vida? Eu vou dar uma dica, que foi o que eu li no livro da Cultura do Jejum, que eu achei muito interessante, porque eu já quebrei o meu jejum, eu parei, porque na hora eu acabei me alimentando e achei, pronto, agora esse período está perdido, né? Então eu vou usar essa mesma instrução, porque é como eu entendo que vai fazer com que a gente tenha constância. Então lá no livro A Cultura do Jejum, ele fala, ó, se você começa um propósito de jejum, mas aconteceu alguma coisa e você se alimentou, no outro dia continue. Né? Então assim, as pessoas que não sabem, elas começam um propósito, aí elas se alimentam, aí, poxa, quebrei meu jejum. Aí no outro dia elas continuam se alimentando. E aí no livro ele instrui, não, você se alimentou hoje, então foi hoje. Amanhã continue seu jejum. Né? Então o devocional, para você manter a constância, você começou. Se hoje você não fez por qualquer motivo, amanhã retome. Né? E depois aconteceu, retome. Então assim, sempre que algo te impedir, seja lá qual for o compromisso, no outro dia retome. E quando você manter uma frequência de devocional, assim como um atleta, né, naturalmente o teu corpo vai desejar por isso. Eu não sei qual é o horário que cada um faz, mas para mim, eu prefiro pela manhã, eu prefiro iniciar o meu dia com devocional. Então assim, o meu devocional à noite já vai ser mais cansativo, eu vou estar sonolento, mas de manhã o devocional para mim é mais eficaz. Então, para mim, é logo nas primeiras horas meu devocional, né? Então assim, começou e aconteceu alguma coisa que não deu para fazer hoje, amanhã retoma. Não se desanime, porque, poxa, ontem eu não fiz, aí hoje já não faço, depois já acabo passando os dias sem fazer. Então, você quer manter a constância, aconteceu alguma coisa que não deu para ser hoje, já foi, né? O dia já passou. Vai vir um novo dia e você pode agora tá aplicando, né, o devocional. A outra coisa para manter a consistência é você reservar um tempo para aquilo. Né? Então eu percebo no devocional que as pessoas deixam isso muito aleatório. Né? E se você, que hora que você almoça? Que hora que você janta? Que hora que você faz um lanche? Né? Que hora que você bate o cartão na tua empresa? Né? Que hora que você sai? Então assim, você percebe que muitas coisas que você executa, ela já está ali com o horário definido. Uhum. Então, para você ter uma constância no devocional, você precisa definir um horário. Vai ser 10 horas da noite, então, inegociavelmente, vai ser 10 horas. Eu vou desligar a TV, eu vou encerrar minha conversa com meu filho, com a minha esposa. É pela manhã, então, naquele horário, é 5 da manhã, é 6 da manhã, nada vai impedir, porque esse horário é o meu devocional. Então, se você não for criterioso, se você não for, não tiver o pulso firme, aí fica solto. Então assim, hoje vai ser de manhã, amanhã é à noite, né? Então assim, seja, criterioso, seja firme e defina um horário para você manter a constância. A gente sabe que tem o poder do hábito, né? Sim. Inclusive eu tenho esse livro lá em casa. É maravilhoso. Maravilhoso. No meu caso, por exemplo, faz uns
sei lá, uns 3 anos que eu pego uma rota na Betânia. Eu pegava na Cachoeirinha antes, hoje eu pego na Betânia. E eu sempre sentei no mesmo lugar, todos os dias. Aí faz uma semana que eles colocaram o meu lugar como lugar prioritário para grávidas e tudo mais e tal, né? Tudo bem, aí eu sento mais atrás agora, mas lá onde eu sentava antes, ficou prioritário, né, enfim. E eu sei que eu tenho que sentar lá atrás. Só que o meu pensamento já tá gravado que eu sento lá na vida. Então, eu acho que já fazem uns 3 dias que eu entro na rota e já sento no lugar antigo. Por quê? Porque já tá inconsciente. Muito tempo, né, executando. Muito tempo executando. Então a mesma coisa é o devocional. Se você quiser manter uma constância, o que vai te ajudar bastante é marcar esse horário fixo. Todo dia você vai ter um compromisso ali com Deus. Assim como aquele compromisso de você bater o cartão no seu trabalho, de você comer, tomar água, que é uma coisa que eu faço todos os dias. Isso. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre recebo de mensagem no meu Instagram, principalmente, é como eu devo fazer meu devocional. Qual a liturgia que tu faz no teu devocional? Aí eu falo, cara, Bíblia e tal. Só que a galera quer saber, tu ajoelha quando vai orar? Tu lê a Bíblia no Antigo Testamento? Tu lê a Bíblia no Novo Testamento? Como é que tu faz? Então, assim, fala pra galera como é que é a tua liturgia do teu devocional para ele ser eficaz, né? Qual é a melhor maneira? Então, como é que tu faz? Enfim, fala pra gente um pouco como é que eles podem fazer o seu devocional. Bem, a minha forma de fazer, primeiro, ficar sozinho, né? Não gosto de ter a companhia de ninguém, é o meu devocional com Deus. Eu separo ali um copo com água, né? Porque na hora, né? Pode dar vontade, então eu separo um copo com água. É um instrumental, sem voz, só instrumental, porque para mim se for um louvor com alguém cantando, isso também me desconcentra. Tira atenção. Então para mim é só instrumental, sem voz. A Bíblia, né? E aí eu vou escolher um livro, para todo dia eu fazer a leitura de um capítulo. Então eu vou começar o devocional hoje com Efésios. Então eu vou começar pelo primeiro capítulo. E aí eu adiciono também um caderninho, né, do lado. Porque aí essa leitura do primeiro capítulo, eu vou fazer algumas observações de ensinamento para mim. Então eu sempre começo meu devocional com a fome de tirar lições para mim. Eu não começo meu devocional tentando entender as situações mais complicadas. Eu quero os pontos que tragam lições para que isso gere uma mudança no meu dia, na minha vida. Então, eu faço a leitura e aí eu vou separando aquelas situações que mais destacaram como lições para me aplicar no dia a dia. E aí eu sempre faço a oração para iniciar, né, uma oração ali mesmo apresentando, mas aí a minha oração final, ela geralmente é uma oração mais demorada, porque com essa leitura, com o aprendizado, esse ambiente ele começa a ficar envolvente. Então a minha oração final, ela geralmente é uma oração que, vamos dizer assim, ganha caldo, né? Tem uma oração mais envolvente por tudo que já aconteceu durante o meu devocional, né? Então, copo com água, caderninho, a Bíblia, e eu escolho um livro e todo dia eu faço uma leitura de um capítulo até terminar ele. Então, a tua liturgia é começar com a Bíblia, depois orar. Eu faço sempre a oração, inicial e final. Só que a final ela é bem mais demorada. Porque tem a lição de que tu aprendeu e tudo mais, tem a correção que Deus te falou, e assim sucessivamente. Isso. E o choro e tudo. E choro, e a meleca caindo aqui. Tem até marca por aqui, ó. Assim, vamos lá. A gente já tá chegando no final, né? Porque ele tem aqui reunião daqui a pouco. Então fala pra gente, mestre, 5 maiores benefícios do devocional. Fala pra gente, 5 maiores benefícios que o devocional pode trazer para essa pessoa que ainda não tem o hábito de fazer devocional. Vamos lá, 5, né? 5 benefícios, né? Então vou pela parte de você identificar a voz de Deus, né? Porque assim, essas que eu vou te dar são coisas que mudaram a minha vida, né? Então assim, você identificar a voz de Deus, né? Então toda vez no meu devocional eu comecei a desenvolver isso, né, a não se perder pelo que as pessoas falam. Então o meu devocional me fez identificar o que Deus tem para a minha vida, né?
A outra coisa devocional é a questão do meu hábito de relacionamento com Deus. Então, ser um devocional era muito comum, muito aleatório, muito solto o meu andar com Deus. Mas o devocional me trouxe uma caminhada com Ele, né? Então, não é eu ir para o culto e eu passo a semana toda andando sozinho. O devocional me trouxe essa caminhada com Ele todos os dias, né? O devocional me trouxe também a lição, né? O benefício que traz é você conhecer mais da palavra dele. Porque assim, o devocional ele não é uma leitura apressada, né? O devocional não é uma coisa que faz correndo, é algo calmo. Então, outro benefício é você tirar lições da Bíblia para a tua vida que você nunca mais vai esquecer. Então, muitos dos textos que eu afirmo, né, durante a pregação foram ensinamentos que eu extraí no devocional. E aí nunca mais eu esqueci, né? Aquela que eu mencionei ontem de Adonias foi no devocional, né? Que uma leitura rápida eu nunca tinha observado, mas numa leitura de devocional eu observei que o pai não repreendia, não chamava a atenção dele durante a criação, né? O rei Davi, né? Então a voz, né? A caminhada, né? E o hábito, né? O hábito e a caminhada, né? Outro benefício do devocional para o teu dia a dia é exatamente você deixar, né, para trás aquilo que você praticava. Então, assim, sem devocional, você corre um sério risco de continuar com as práticas antigas. Pecados, vícios, né? Mas com devocional, Deus, né, vai ter aí uma porta aberta na tua vida, no teu coração, para trabalhar. Então, aquilo que você tem dificuldade de se libertar, comece a ser constante no teu devocional, né? Que com certeza Deus vai te libertar, né, de tudo isso. E o outro benefício do devocional é o que nós estamos fazendo. Quando você experimenta uma coisa boa, o que é que você faz? Você compartilha, né? Se você vai no restaurante legal, você sai falando mal? Não, você fala assim, cara, depois da TJ, bora para aquela pizzaria, bora para aquele lugar, né? Então, assim, outro benefício, né, do devocional é que você vai compartilhar com outras pessoas. Você vai sentir o prazer de falar, cara, bora fazer devocional, né? O que nós estamos fazendo é um dos benefícios. O Miller promover essa série, gravar no Instagram, né? É exatamente porque como nós percebemos que gerou mudança e é tão prazeroso, é impossível a gente ficar guardando, né? Para cada um aqui. O nosso desejo é compartilhar, porque isso é muito bom. Então, o que do benefício que eu deixo para vocês é isso. Vocês vão levar para outras pessoas, sabe, a importância e o quanto que tem gerado mudança na sua vida, o devocional. Para terminar, agora é para terminar. Se Deus te desse 1 minuto no alto-falante que ia passar no mundo inteiro, Deus te falasse assim, eu quero que tu fale 1 minuto sobre o devocional, qual seria a mensagem? Eu ia falar que o relacionamento com Deus, né, a direção de Deus, a voz, né, de Deus, os seus planos, os seus projetos, eles vão iniciar a partir de um sentar e um bate-papo direto com Deus. Então muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão em dúvidas, não sabem o que vão fazer nesse mundo, elas não sabem qual é o propósito, qual é o chamado delas para esse mundo, exatamente porque elas não estão sentando com o Pai, exatamente porque elas não estão reservando um tempo com o Pai. Então, assim, um dos textos preferidos da minha vida é o de Salmos 25:14. Deus confia, Deus revela os seus segredos a quem o temem, a quem obedece, a quem cumpre os seus mandamentos. Quem é que obedece, quem é que cumpre o mandamento, quem é que agrada a Deus? São pessoas que buscam todos os dias esse diálogo através do devocional. Então, se você teme ao Senhor, você vai desejar o devocional. E quando você está com o teu devocional em dia, Deus vai te revelar esse segredo. Qual o segredo? O plano dele para a tua vida. O propósito dele para a tua vida. Por que eu sou tão convicto
do que Deus tem para minha vida? Exatamente através do devocional. Então a mensagem que eu deixo para ti é essa. Você quer saber o que Deus tem para você nessa terra? Você quer saber o que Ele tem para realizar? A chave está. Vai para o devocional. Faça o devocional a tua paixão diária e você vai conhecer o que Deus tem para a tua vida. Na Bíblia nós encontramos promessas gerais, mas Deus tem promessas específicas, individuais. Então, vá para o devocional que você vai saber exatamente o que Deus tem para a tua vida. Meu Deus, que forte, que Amém? Forte, aleluia! Mestre, deixa um convite para essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, para ela vir para a nossa TJ. Porque Amém. Muita gente vê as fotos no Instagram, a coisa mais linda, mas não sabe o que acontece lá. Dá um spoiler do que acontece lá no nossa TJ para essas pessoas que estão assistindo nos visitarem. Amém, né? Se você que está vendo esse vídeo, né, reside em Manaus, né? Porque eu sei que Canadá, né? Marrocos, todo mundo está acompanhando o nosso vídeo, né? Uhum. Mas se você reside em Manaus, no próximo dia 19/8 vamos ter o nosso ATJ na Estrada, que é o aquecimento para a nossa conferência 2023, né? Então você quer conhecer um pouco mais da TJ, se junta a galera aí, vai lá no Instagram, tj.sede, que você vai ter mais notícias, né? E para que você possa, né, estar aí acompanhando todos os nossos materiais e para que pessoas venham conhecer também, você vai nesse joinha, né? Você vai dar um like, porque para que mais pessoas conheçam, você precisa dar o like nesse vídeo, né? Pessoas venham conhecer a nossa TJ também, esse material. Beleza? E também compartilha aí, põe aí nos comentários, né, Mile? Como é que é a tua experiência no devocional, aquilo que você tem vivido sobrenatural, né, no teu devocional. E queremos que você venha participar da TJ, conhecer essa galera aqui que está participando com a gente, nossos cultos, sempre aos sábados, às 19 horas, tá bom? Para participar com a gente e ver toda a programação, todo o nosso evento, né? Venha participar da nossa conferência, tá bom? Vai lá, siga a nossa página tj.sede, tá bom? E se inscreva no canal. Não acredito que você está assistindo. Não estou acreditando nisso, não. Não acredito. Você está assistindo uma série, né? Sobre devocional e tantos outros materiais que tem aqui, né? Nesse canal. Mas você ainda não se inscreveu. Não entendi. Como é que você vai fazer a prova do Enem sem fazer a inscrição? Tem como? Não existe isso. Não existe, não né? existe. Então, como é que você vai receber os próximos alimentos abençoados sem se inscrever nesse canal? Pelo amor de Deus, você está perdendo de ser abençoado, não? Então, se inscreve agora. Amigos, esse foi o nosso bate-papo com o Mestre Welton. Nós estamos muito, muito, muito felizes de estar compartilhando a palavra de Deus e abençoando. Gente, isso aqui... 20 minutos, 30 minutos, é aquilo que a gente fala ali numa pizzaria, mas Deus tem mais, cara. Deus tem mais e você só consegue acessar isso se você fizer seu devocional. Então a importância do devocional, ela é gigante na nossa vida. Eu posso até falar que é uma necessidade, porque nós vivermos sem a presença de Deus, sem devocional, sem conhecê-lo, sem falar com Ele todos os dias, a gente somos meros humanos. Amém. Tá bom? Então, Deus abençoe sua vida. Coloque aqui se você quer o episódio 2 do Mestre Welton, que eu sei que você gostou. Dá o like, se inscreve no canal. Deus abençoe sua vida. Até a próxima série devocional. Deus abençoe a todos, galera. Valeu. Tchau.